Cara, é muito cansativo. Mano, Muito bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão de Black Yellow Brasil, mais um podcast, mais um comando da madrugada. Acho que só quem pegar um VOD muito abençoado vai saber que foi muito exaustivo, mas o Pittsburgh Steelers venceu mais um, as Steelers 20, Tennessee Titans 16, semana 9, Thursday Night Football com vitória. Foi daquele jeito, mas foi uma vitória. Cumprimentar meus amigos. Boa noite, doutor Caio Melo. Seja bem-vindo. Boa noite, senhoras e senhores. Cara, eu tô exausto. Parece que eu joguei esse jogo. É impressionante como todo jogo de Steelers eu acabo completamente exausto. Assim, você psicologicamente fica completamente drenado de todas as emoções possíveis dentro de um jogo. Felicidade, tristeza. É tão serra, né? Subida, descida que, meu amigo, você acaba o jogo exausto. Vamos lá, né? Vamos embora. Nessa, Léo Lima, muito boa noite, dia, qualquer horário que você goste de chamar depois da meia-noite. Seja bem-vindo. eu não dormi ainda, então muito boa noite pra quem tá aqui na live. Bom dia, tarde pra todo mundo que tá chegando aí. Caio, se tu tá assim, imagina eu, que já não tô com um psicológico. que, que eu não durmo há muito tempo, que minhas férias acabou hoje, amanhã eu trabalho pré-final. Imagina eu. Pré-final. Cara, mas é o tipo de jogo que. Porra, é ruim, mas é muito bom também, né? É ruim, mas é muito bom. Assim que a gente voltar de recados, tem uma definição que é maravilhosa. É só lembrar vocês, tem que ir rápido, porque a gente já tá de madrugada, bicho. @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram. twitch.tv/BlackYellowBR ao vivo depois dos jogos e terças à noite. Passou pela live e vira podcast, aí chega lá no Spotify ou no seu app preferido, deixa uma avaliação de 5 estrelas, e na FN Network, somos fnn.com.br, que tem uma série de projetos aí de NFL, NBA, MLB, NHL. A gente recomenda o Iglocast falando do Penguins, a Rádio Pirata falando do Pirates, e acompanha toda essa galera, acompanha o recado, você que está aí no podcast, que a FN Network tem para você. Então, na live, vamos embora, vamos falar de Steelers e Titans. A definição, perto do final, já depois do 2-minute warning, vem do Al Michaels. Não é um concurso de beleza. Não foi bonito. Mas o Steelers ganhou. Você quer jogo bonito? Assiste o The Greatest Show on Turf, bicho. O Steelers até o final do ano vai ser isso daí, cara. Você quer dar um panorama como você viu esse jogo? Esse suposto jogo? Coisa feia da porra. Cara, fizeram um comentário na TL que foi muito bizarro e que eu tive essa mesma sensação. Parecia que o jogo tava tipo 35-32. Parecia que cada jarda valia ponto, velho. Porque foi um jogo que só basicamente os dois times ganharam muitas jardas, né? Principalmente terrestre para os Steelers, mas não tinha anotação de ponto, principalmente na red zone, não tinha touchdown. Foi um jogo bem difícil de assistir mesmo. Acabou sendo um jogo que teve um touchdown para um lado e dois para o outro, né? A gente teve 2 touchdowns hoje para os Steelers, o que é bem raro. Já entra numa conta bem positiva aí. Mas, cara, assim, é um jogo que a sensação que deu é que dava para ter sido um jogo que o Steelers poderia ter anotado seus 30, 40 pontos. É bizarro isso. Bizarro, bizarro. Assim, tudo estava entrando no ataque. O play calling hoje foi bem melhor do que vinha vindo há muitos tempos. Não significa que não teve pontos ruins, mas melhorou muito com o Matt Canada na sideline. Foi a grande surpresa, né? Novidade hoje. Tivemos melhoras claras no ataque, no jogo corrido, principalmente aqui. Já a gente vai trazer os números. Mas, no geral, assim, uma noite que a gente pensava que ia ser mais do mesmo, de sofrer com o ataque e ver uma defesa muito ruim, a gente viu o contrário. Viu uma defesa muito ruim e um ataque até movendo ali as correntes de certa forma. Pelo que a gente é acostumado a ver uma defesa fazendo vários turnovers e o ataque completamente travado, a gente viu um ataque movendo as correntes e uma defesa com dificuldade de sair de campo. Um jogo um pouquinho diferente do que a gente vem acostumando a ver nas últimas semanas, mas assim, uma vitória é uma vitória, né? A gente não vai nunca pedir desculpa ou achar ruim estar ganhando o jogo. É isso aí, não existe jogo feio, feio é perder jogo.
Mike Tomlin já Exatamente, disse perfeito. que não vai pedir desculpas por estar ganhando o jogo. Dá Maravilha disse que feio é perder jogo. O Thaleson trouxe aqui também, não existe vitória feia, feio é não vencer. Então é sempre essa sensação, Léo. Eu recebi, agora que acabou o jogo, uma mensagem perguntando, e eu confirmo com essa que veio do quarterback. O Pittsburgh Steelers tem o mesmo número de vitórias do San Francisco 49ers. Ambos têm 5 vitórias. Como é que pode, Léo? Como é que os Patriots não tá ganhando, tá 5-3? O Niners também tá 5-3, tá? Só te lembrando. Então, mesmo número de vitórias, pô. E de derrota não, que de derrota também. Poderia ter tido uma Porque eles estão bye. de bye essa semana. Então. Cara. Mas tem coisa que não se explica, né? Falar o quê? Quer dizer, vamos pra fogueira agora? Muito É boa noite, Melina. Como é que a gente explica o Steelers Boa tá noite, 5-3 tô nesse atrasada. momento? Boa noite, Melina. Steelers e 49ers, mesmo recorde. Como é que a gente explica isso, Melina? A gente não explica, cara. A gente só agradece. É o famoso E iris torce pra não passar vergonha nos playoffs. Pô, a mensagem de Ricardo ao final do programa lá no Twitter é exatamente: vitória dos Steelers, esse time ainda vai matar a gente. Mas, mais do que isso, não tem, cara, não tem absolutamente como explicar esse jogo. Eu queria hoje, dado a pessoa que está envolvida, que a gente tá de madrugada, a gente começa no negativo e termina positivo para todo mundo ir dormir sorrindo. Caio, eu queria falar sobre Kenny Pickett nesse jogo. E a frase com que eu abro o comentário é: larguei a mão. Não, veja, larguei a mão um pouquinho. É pesado. Eu confesso que durante o jogo eu xinguei bastante Kenny Pickett, tá? Principalmente porque no jogo as emoções são muito altas. Muito altas. Mas assim, no final das contas o saldo ficou positivo para ele, né? Porque ele executou quando ele tinha que executar, cara, no quarto. Então, assim, acaba. Todo fim de jogo de Kenny Pickett é a mesma história que a gente ganha. Será que tem algo ali? Será que tem algo ali pra gente ter alguma esperança? Sempre a gente tem que ter esperança. Assim, de fato, a cada semana que passa, essa intensidade dessa esperança que a gente pode ter diminui, porque ele executa muito mal durante a boa parte do jogo. Eu vi muita gente falando, pô, estão exagerando aí os passes que ele errou. Cara, não estamos exagerando, não. No primeiro tempo, foi um absurdo a quantidade de erros dele. No primeiro drive, ele perdeu o Deontay Johnson completamente sozinho, na lateral esquerda, naquele primeiro drive, que acabou sendo touchdown, mas assim, foi uma jogada que ele cometeu um erro. E a gente já tem um problema muito grande nesse ataque, que é a dificuldade de conseguir explorar o mismatch. Os wide receivers estavam tendo dificuldade de ter separação, a gente não estava tendo tempo bastante no pocket e o esquema, o play design não estava sendo legal. A gente começou a ter um pouquinho disso e aí Kenny começou a executar errado, começou a não acertar os passes. Então, assim, cara, não dá para não falar bem. Ele errou essa bola pro Deontay Johnson no primeiro tempo, ele errou uma bola, assim, que essa foi a mais difícil, tá? Foi a do Calvin Austin. O Calvin Austin explodiu numa cobertura que estava completamente destruída do Titans, e o Kenny demorou para perceber, né, fazer a leitura, e demorou também para lançar, e com a execução ele já executou ali com a pressão do lado dele, bem próximo, ele acabou lançando um pouquinho atrás, por isso que não foi a recepção. Aliás, foi até uma boa jogada do defensive back lá, mas a verdade é que ele tinha um touchdown ali, né? Se ele ver ali 2 segundos mais cedo, 1 segundo mais cedo, ele tinha um touchdown. Então, assim, teve essa bola também, teve uma bola, se não me engano, pro Pickens, né? Também que ele errou no primeiro tempo. Então, assim, foram erros que são cruciais, porque, cara, são erros como esse que a gente estaria ganhando o jogo com certa folga. A gente não precisaria estar passando por esse sufoco no final do jogo, ele não precisaria estar executando com a urgência que ele está executando no quarto. Então, para mim, toda semana que o Steelers ganha, é aquele jogo que, pô, esse jogo podia ter sido muito mais fácil, velho. É impressionante a quantidade de jogadas que são deixadas no campo por esse time, principalmente pelo quarterback. Semana passada a gente teve o lance do touchdown, que ele simplesmente lançou a bola no chão, que era pro Deontay Johnson, jogou no chão não, jogou atrás, né? Ele errou o timing do passe, ele errou o posicionamento e a precisão do passe,
E hoje, e mais uma vez na Red Zone, ele fez um lançamento, uma bola muito difícil, tá? Que ele deu no Allen Robinson. Mas, cara, ele tem que dar a oportunidade ao recebedor de fazer aquela jogada. Ele lançou aquela bola muito baixa. Ele tem que lançar aquela bola baixa mesmo. O princípio tá certo. Ele executou certo. Ele teve a mentalidade certa. O timing foi muito bom. Mas ele não pode lançar aquela bola tão baixa daquele jeito, porque o wide receiver ele já tá entrando ali no início da endzone. Ele tem que lançar, era uma terceira descida. Ele tem que lançar essa bola perfeito pro cara anotar o TD. Ele não lançou tão bem. Além disso, se a gente for pegar o replay da jogada, ele perdeu o Conor Hayward completamente sozinho no meio do campo. E assim, ele tava olhando pro meio do campo, pô. Ele provavelmente viu o Conor Hayward e preferiu ir no Allen Robinson. Então, cara, o Kenny Pickett, ele deixa muita comida no prato. Pra mim é isso. O problema com o Pickett é isso. Ele deixa toda semana, ele deixa muita comida no prato. Meu problema com o Kenny é isso. Ele erra muita jogada que é muito fácil de acertar e ele acerta muita jogada que é difícil de acertar. O passe de Não, touchdown. Caião, é impressionante como ele virou impreciso, pô. E ele não era Ele isso. era um cara muito Não preciso era. do nada, moleque. Ele lança under e overthrow o jogo inteiro, pô. Quando O não é jogo over, é under. Quando inteiro. não é O under, é jogo over. inteiro. Porra. Não, e veja, eu também não quero só culpar Pickett. Tiveram situações nesse jogo, inclusive, que os recebedores não ajudaram ele. O de ontem tinha um touchdown na jogada que, graças a Deus, foi falta, e a gente ganhou um first down automático agora nesse último, no drive que foi o touchdown no final do jogo. O de ontem um drop ridículo, aquilo ali era touchdown fácil, acabou não tendo touchdown no próximo snap. Mas assim, teve essa bola, teve uma bola pro Pickens, que foi uma bola muito forçada numa slant, ele dropou também. Teve o touchdown pro Pickens, que aquilo ali é drop, tá? Aquilo ali é drop. A gente for ver o replay, câmera lenta, câmera normal, ele tem que receber aquela bola. Ele tem que receber, ele tem que botar os dois pés no chão. Esse aqui não é mais college. Ele não é mais primeiranista, a gente não pode mais passar a mão na cabeça do Pickens. Ele teve um jogo muito ruim. A noite do Pickens foi muito ruim. Ele teve 2 drops hoje. Então, assim, e o Najee teve também um drop ridículo no check down. São jogadas que, velho, fazem diferença no final do dia e eles vão ajudando a crescer a confiança do teu QB, que tá cometendo erros ali bem básicos. Então, se você tem um QB que tem potencial, mas tá com pouca confiança, você ajuda ele ao máximo possível. E o Steelers peca muito nisso. Os veteranos do time pecam muito nisso. Então, assim, muito deixado pelo Pickett, muito deixado em campo pelo Pickett, ele perde muita jogada, mas ao mesmo tempo também a gente tem erros dos playmakers do time. Os caras dropam muito, velho. Deontay Johnson, na semana passada, no primeiro drive, foram 2 drops. No primeiro tempo foram 2 drops, numa bola no meio de campo, que se a gente começa com a velocidade ali, o jogo é outro, pô. O jogo é outro. A gente ia E isso entrar atrapalha muito o numa QB, né? trocação. Falou bastante. Isso atrapalha demais o processamento completamente. do QB e tudo que vai andar. Mas, cara, eu vi muita mudança boa nesse jogo. Muita, mas vamos deixar pra falar do positivo depois. Não, então Vamos deixar pra falar isso, do é isso. positivo Não, depois. Mas vi muita mudança boa. Esse o que eu foi ia o melhor falar jogo do ataque no ano, tá? Esse foi o melhor jogo do ataque no ano. Com tranquilidade. Mas o que eu ia falar é: o time tá mais equilibrado. A gente Concordo. teve 10 first downs de corrida, 9 de passe. A gente teve 166 jardas de corrida, 160 de passe. A gente soube controlar, o Matt Canada soube controlar a hora de correr, a hora de passar. Trabalhou muito bem isso tem que ser elogiado pra caralho. Muito bem. E mudou, né, cara? Mudou. A postura do time foi outra. Mesmo não conseguindo, mesmo o Kenny errando, mesmo o Deontay dropando o TD depois fazendo, o time começou a evoluir e se posicionar de maneira diferente. E aí, Léo, o time executou. É bom lembrar que o time voltou Ken Hayward, tá? E ele tem um papel muito importante na sideline, de capitão mesmo, de levantar o time, de botar o time, tipo, pô, irmão, acorda. De olhar na cara do Pickens, dar um tapa na cara dele e falar, irmão, você não jogou nada hoje. Próximo jogo tu vai ter que voar. Eu quero ver isso, sabe? Eu quero ver isso. É isso aí. Mas é isso aí, cara. Do Kenny realmente foi um jogo abaixo da média. Esperava muito mais dele numa partida feita essa. Teve muita oportunidade em campo que ele deixou de aproveitar. Tem um quadro do desempenho de Kenny Pickett. Eu acho que fica mais fácil focar em uma das duas, né? Tipo, pegar só de passe. Isso aqui é bizarro. Na minha cabeça, isso aqui é bizarro. As tentativas de passe só tem uma pelo meio, pô. E essa é de hoje, tá? Como assim? Eu vou até olhar o do Next Gen Stat, porque tipo, esse aí ele é um pouquinho. Ele é meio. Porque essa é brutão, estimativa. Né?
O do Next Gen é e a estimativa, perfeitinho. Eu vou ver se já soltaram já, né? por favor. E tem a E a precisão gente segue dele sem do outro explorar o lado, não meio tem do nenhuma campo, bola né, fora do lado velho? esquerdo, mas Simplesmente não tem chamada de É hot route bizarro. pro A meio gente do não campo. É explora o meio de bizarro Zero campo, isso. gente. Isso é pelo meio. É inacreditável. bizarro isso, velho. É bizarro. Foi a recepção Um passe até 10 do Allen jardas, um Robinson, passe tá? até 20, um passe até 30. Esse passe no meio de campo aí foi um passe pro Sabe? Allen E um Robinson no negativo primeiro também, tá? quarto. Um negativo também. É. Eles não soltaram ainda não, o chart. Mas, pô, cara, Então, cara, é maluquice. esquisito, né? Esquisito, muito esquisito, cara. Não tem. Menino, me ajuda, porque não tem questão moral, psicológica e tal, que explica tu tá morto. Aliás, tá quase um Top Gear. Sabe quando você entrava pra corrida, você tem 3 turbos só pra usar? Ele gastou o primeiro no primeiro drive, morto no jogo inteiro. E aí, as 2 últimas campanhas, a última campanha, ativa de novo, porque a gente precisa ganhar esse jogo. Me ajuda, meu. Me ajude. Não dá, né? Absolutamente. É muito Não bom, dá. porque a gente tá se descrever. olhando, a gente tá se olhando algumas vezes. Tem muitos silêncios. Não, Não tem cara, como assim, descrever. e outro ponto muito negativo nesse jogo, e eu queria ressaltar o fato de que o Léo parou no meio do jogo para falar o seguinte: Tomlin era um coach defensive back e o nosso defensive coordinator é um coach Terry defensive back, Olsen, tá? defensive back. E a gente não tem secundária. É um jogador. A nossa É secundária se uma resume a mãe, um irmão. jogador. É uma mãe. E esse jogador, ele é uma ilha, tá? Ele é uma ilha. O que Joey Porter Jr. tá jogando, só nesses snaps que ele entrando, e hoje, o cara não lá, DeAndre Hopkins, no primeiro start da carreira dele, não é pouca merda não, tá? DeAndre Hopkins é um wide receiver do caralho. É muita gente fica falando, o Hopkins tá velho já. DeAndre Hopkins teve Esse 0 recepções no segundo tempo. 0. absurdo. Ele anulou. Só E uma aquela contra o falta, Potter. foi um absurdo. Aquela falta foi um absurdo. Não foi nada aquela falta que marcaram dele. O Joey Porter hoje jogou o fino da bola. Só o primeiro drive dele foi ruim porque ele cometeu muita falta, mas ali foram problemas mentais, erros de disciplina, que ele corrigiu bem para o resto do jogo. A questão é No que primeiro drive ele teve 2, né? teve 2, foi no primeiro drive que foi justamente muito ruim. Não, ele teve 3. É porque 2 foram na mesma jogada. Exatamente. Eles foram 2 na mesma jogada. Um illegal contact e o hands to O the face, defense se não me engano. offside, né? Offside, isso. Offside e illegal contact. E, cara, se tem alguém subestimando a partida de hoje do Joey Porter, porque o D-Hop talvez não seja tão bom assim, não sejam mais tão bom assim, assiste isso. Ele é muito assiste o que DeAndre Hopkins fez contra o AJ Terrell na semana passada. Minha opinião, AJ Terrell é tranquilamente top 5 cornerback na liga. Minha opinião, posso estar errado, é discutível isso. Ele deu uma caída. Mas ele é bom pra caralho, velho. Ele é bom pra caralho. Bom É um pra caralho, puta de um o corner. resumo é Um puta de um corner. E novo, tá? E novo, muito novo. O GTL tem seus 25 anos tranquilamente. Cara, ele acabou com o GTL semana passada esse ano, e essa semana. Acho que só teve uma recepção do DeAndre Hopkins no jogo em cima do Joey Porter. Foi uma curl route para a esquerda do campo, que ele foi muito bem na jogada, mas foi muito mais ali o Will Levis se desvencilhando muito rápido da pressão. Cara, deixa eu lhe dar uma moral aqui. Você saber exatamente qual foi a rota do DeAndre Hopkins é tudo de memória, né? Curl route, sei exatamente. Porque ele vai no fundo e faz a volta. Nela. Na verdade, não é um curl, desculpa, é um comeback. É um comeback route. Não o lado técnico, mas o fato que você tem isso gravado de memória. Parabéns, cara. Ele é doente, Danilo. Ele é doente, ele é totalzinho da cabeça. É porque na hora que teve a recepção, eu falei, opa, ele precisou de uma comeback, para conseguir uma recepção contra o Joey Porter, porque se não é um comeback, ele não ia conseguir, não. No stride, ele que não foi consegue, onde não, ele véio. teve a maior separação do jogo. A média de separação foi de 1.6 jardas, é muito pouco. Muito pouco. E detalhe, eu vou repetir, ele só conseguiu essa separação nessa jogada especificamente porque foi uma blitz, tá? A gente lançou uma blitz, o Kwon foi na blitz nessa jogada pelo centro, foi muita blitz, ele ficou no 1-1 com o DeAndre Hopkins, e aí ele deu um cushion muito alto, ele teve que dar uma distância muito grande naquela jogada. Infelizmente, ele cedeu 14 jardas aí pro DeAndre Hopkins, aí foi... 12 jardas. Bizarro. 7 assim. passes, uma recepção. Partida do Joey Porter Jr., Juninho, bizarro. 12, o cara 12, é muito monstro. Não, 17, não? Não, acabou sendo 12. Ele deve ter tido uma net negativa de jardas no jogo.
Enfim, foi um desempenho absurdo. A gente tá em destaques negativos. Eu tinha mais um dado para levantar aqui, mas que a gente pode voltar depois. O Steelers é o único time na era Super Bowl, em toda a era Super Bowl, a tá com uma campanha positiva, 5-3, em 8 jogos, e mesmo assim ele cede mais jardas do que conquista. Muito bizarro, Germano. Boa noite. Mas é Boa lindo, noite. né? Que homem lindo. Muito obrigado. Eu não vou nem participar muito, mas eu tive que aparecer para fazer apenas um único comentário, que também envolve a palavra bizarro. Caio, o senhor é bizarro em questão de memória no que se refere à NFL. Os ouvintes, para explicar isso, lá no QG, nós ultimamente temos jogado bastante o Immaculate Grid, né? Que é aquele joguinho que o jogo dá duas opções, geralmente dois times, ou então alguma característica de jogador, e você tem que acertar as 9 posições sem errar. E vocês não têm ideia do quão Caio é bizarro nesse jogo. É um negócio o cara gabarita absurdo. todas, pô. A gente sempre deixa uma ou outra em alguma, o cara acerta todas, pô. Não, o de hoje tinha uma coluna que era Bengals e Chargers. Aí eu errei, logicamente, e mandei no grupo, pô, Bengals e Chargers é absurdo, é muito difícil. Não deu um minuto, o Caio manda. Nick Video, pô. Muito fácil. Não existe. Não existe. Mas olha, amo todos vocês, uma boa noite. E eu também quase morri. Um grande abraço. Valeu, Germano. Dia de finados, mas estamos todos vivos aqui. Destaques negativos, Mel, você tem algum destaque negativo que você queira levantar? É Léo ou Mel? Você, Mel. Pode. Não, você tá em problemas de respiratório de momento, Léo. Tragam. Então eu vou, Tragam cara, um eu queria negativo, trazer deixa pra lá. mim eu queria trazer pra mim o grande destaque negativo, que é Mike Tomlin. Não existe um time ter 10 faltas. O time teve 5 faltas no primeiro drive dos caras. É muita coisa, cara. É muita coisa. E isso, a gente já bateu nessa tecla aqui várias vezes. Isso é time mal treinado. Isso é falta de treinamento. E isso é no head coach. Mas o DB teve um hold. Não, isso é no head coach. O head coach tem toda a responsabilidade para gerir situações de falta e tudo mais. Ele tem que lidar melhor com o time, pô. O time não tá conseguindo tação em campo, pô. A gente meteu o touchdown. O touchdown. Foi o touchdown? Foi o touchdown. O Broderick Jones tomou uma falta de 15 jardas por conduta, pô. Não pode acontecer isso, cara. Isso é muito absurdo, Danilo. Erro de coaching tem uma muito pesada também, que quando a transmissão se refere a isso, você já sabe que o negócio não é levinho. Minka não estava no jogo. Cole Holcomb saiu logo no começo. E o time ficou perdido. Não teve um pra juntar a galera e dizer, bicho, vem comigo. Eu chamo a responsabilidade, a gente vai jogar desse jeito aqui, sou eu que vou escutar a parada e resolver. Ninguém. Toda jogada tinha um que fazia diferente e precisava puxar, e vai tu pra lá, e vai tu pra cá. E o Titans estava conseguindo pegar, tá? Não dava tempo dos Steelers alinhar direitinho em defesa, o Titans já tava chamando snap. No começo do jogo isso ficou muito sério. Foi muito perto de dar um negócio pior. Entre as faltas de alinhamento, entre as faltas cometidas mesmo, porque a primeira campanha do Titans foi toda na base de falta. Quando você achava que a gente conseguiu segurar os caras, foi falta de novo. Conseguimos mais uma, falta de novo, primeira descida automática. Então, ficou muito feio. Muito feio. E a falta de comunicação pesa no que eu queria trazer de ponto negativo. A gente falou de secundária. Bicho. Patrick Peterson contra Kyle Phillips. Mamãe do céu. Não cara, dava cara pra muito rápido. Ele ia ter que marcar alguém. Isso é verdade, porque ele tava no campo. Mas, irmão. Foi muito. Mas tu não bota contra o feio. moleque que é segundanista e é rápido pra caralho. Foi Pra muito mim feio. o problema aí é coach, velho. O problema é coach. Isso é muito básico. Se você tem um cara de 35 anos de idade em campo, marcando um cara de 23 que é velocista, é matemática isso, tá? É óbvio que
o cara que consegue correr 4,3 não vai ganhar todas as rotas do cara que hoje corre 4,7. Assim, é bizarro. Não vai ter disputa. Mas, cara, teve muito. A defesa se perdeu muito sem o Minka hoje. E aí mostra qual é o absurdo que é ter um Minka em campo, a imposição de respeito que só por ele ter em campo é uma âncora ali no meio do campo. Os caras não vão ter o nível de execução que eles têm só por ter o Minka ali. E o Minka faz muita falta nisso. E aí junta isso ao fato de que a gente perde o play caller defensivo, né, que é o Cole Holcomb, e aí fica uma zona, a secundária ficou uma zona e não tinha ajuste. Então foram Tu muitos perder o problemas teu de Green falta Dot de na defesa comunicação. é muito difícil, cara. É muito É muito difícil. absurdo, é muito absurdo. E Um eu não tenho exemplo outro muito cara. bom. Eu quero ver como é que vai ser pra frente, porque a gente não tem outro cara. A gente trouxe o Lukaku por causa disso. Mas deve acabar sendo o Kwon. Deve acabar sendo o Kwon Alexander, o Green Dot. Provavelmente, se eu não me Ele tem engano, no primeiro experiência, né? jogo. No primeiro jogo. Não, o Kwon é um cara Não, muito não, não. experiente. Então, eu não sei se eles No tiveram primeiro jogo alguma do troca, ano, mas desde o se eu início não do me ano. engano, foi o. Não, se eu não me engano, quem usou no início do ano foi o Orlando Roberts na primeira partida, se eu não me engano. Então isso já já tranquiliza mais. Mas E aí, é um cara que é bom analisando jogada, é um cara que sabe que blita bastante, né? Então ele tem exatamente. esse E tem ponto o aí. próprio Con Alexander, cara. Eu acho o Con Alexander um jogador inteligentíssimo. Assim, Con já foi aí entre os 5 melhores linebackers na liga, na época dele que ele tava voando no Bucks, depois foi pro 49ers. Antes de ir pro Saints, né? Ele jogou no Bucks e no 49ers, ele jogou muita bola no início da carreira dele. Era um dos 5 melhores linebackers da NFL, até que recebeu um contrato absurdo lá quando ele foi pro 49ers, tá? Então, assim, é um cara que tem um futebol IQ diferenciado, você percebe que ele defende muito bem o passe por causa disso, porque ele é diferenciado. Então, pode ser que seja o cara que seja aí pra frente o líder dessa defesa. E assim, em questão de performance, o Con Alexander não tá nem um pouco atrás do Cole Holcomb. Apesar do Cole Holcomb tá jogando muito a temporada, o Con também tá jogando muito bem. Não à toa finalizou o jogo hoje com uma bela interceptação, apesar de que o Levis estava pedindo, né? Pedindo, a gente só não tinha entregue essa interceptação porque a gente estava negando. E aí ele finalizou muito bem o jogo, porque é um jogador de fato muito inteligente, que ajuda muito o time. Mas é isso, cara. Quando você perde o play caller defensivo, é a mesma coisa que você perder o quarterback que está executando todas as jogadas. E aí entra o backup não sabe o playbook da mesma forma. Então, complica para todo mundo. Você está sem o seu play caller defensivo e está sem o seu comunicador da secundária. É um absurdo isso. Eles ficam perdidos em campo, é completamente normal que fiquem. Por isso que a gente teve uma partida bem abaixo da média em relação a posicionamento secundário, né? O jogo todo. O jogo todo. E aí, Caio, a gente falou de secundária, mas tem um cara do outro lado que também é da bola aérea, né? Quer falar dele, Daniel? Não, fica à Um que usa balaclava. Porra, Germano perguntou até mais cedo aqui se ele é um positivo, negativo ou neutro. Apesar de ter terminado com acho que 5 passes, 2 recepções, 1 jarda negativa, eu tô no neutro. Eu boto no negativo. Ele teve um jogo. É porque, cara, ele teve erros que ele não tem. E aquele touchdown que ele pisa no campo lado de fora. Ele é tão bom que ele jogou uma barra muito alta. Não, E mas ele tem que compensar essa barra agora. essa bola. Danilo, se tu puder, coloca a imagem na tela, por favor. Eu acho que eu cheguei a botar no grupo da distância que ele teve. Foi muito grande, velho. Foi muito grande, velho. Isso não é cola demais, não, velho. Se isso aí, pra mim, podia ter sido George Pickens, podia ter sido Deontay Johnson, podia ter sido qualquer um, velho. Qualquer wide receiver desse roster. Se o cara que não desse o segundo pé naquela bola, naquela distância que ele teve, o passe foi perfeito. Pra mim é um absurdo, velho. É um absurdo. Aquilo ali tem que ser touchdown. A gente vai ter que lançar aquela bola 10 vezes, nas 10 ela tem que ser touchdown, velho. Tava muito fácil. Tava muito fácil. Porra, olha isso, cara. Tinha muito campo. Ele não completa a recepção porque ele demora a ter o controle da bola. E claro, o segundo pé não bate em campo. Pô, é muito doloroso ver essa jogada. E o jogo que ele teve hoje, pô, teve uma. Viralizou um tweet que. Eles estavam pagando uma odd altíssima
para 1 jarda do George Pickens. E ele terminou o jogo com menos 1. Ih, rapaz. É assustador, Chama o Wagner Mancini aí. Era over 0,5 de jardas, pô. Mas cara, ele vai recuperar. Ele vai recuperar. Ele é um cara, porra, muito bom. É um cara que tem cabeça, que vem pro próximo jogo com muita raiva, com certeza. Teve 5 targets hoje. Não foi como ele se a bola não fosse passada a ele. A gente passou também bola para ele. Algumas chamadas duvidosas do Matt Canada com George Pickens especificamente. Mas eu confio. Ele tem que ser destaque negativo, não tem como, mas eu confio que ele tem tudo para melhorar ainda. É isso, a última. Bom, eu esgotei a minha lista de negativos aqui. Eu já vi menções a mais alguns outros jogadores, mas nada que pra mim seja tão relevante. Mel, você tem algum negativo pra trazer? Eu tenho. Nossa, tô zoado hoje. Eu tenho o Najee Harris como negativo também. Interessante. Talvez eu acho que ele esteja sendo mal usado, mas muito gap mal lido. E a gente já percebeu que ele não é o mesmo jogador, o mesmo estilo de jogo que o Warren. O Warren, ele é muito mais rápido, ele consegue pegar a bola lá atrás. Mas o Najee Harris, o tanto de gap que ele perdeu em shotgun, um absurdo. E ali, tinha inclusive um que era pra ser um touchdown. E ele perdeu 2, 3 jardas na linha de 1 jarda. E ele perdeu umas 2, 3. Então, assim, eu acho Ele que. não tá correndo com raiva mais, né, Mel? Não, e ele é o tipo de jogador que é justamente pra ser usado pra isso, cara. Ele tinha 1 jarda pra entrar na endzone. É isso que ele tem que fazer. É um cara explosivo, ele não é um cara rápido. E aí, ele não conseguiu. Na maioria das vezes, tudo bem, a gente pode falar, ele tá sendo usado errado. Tipo, ele ali no shotgun, né? Mas, cara, era 1 jarda. Era só enfiar ele, sério, tipo, só se enfiar ele no meio. E ele não tá fazendo o que era pra ele fazer. Então, pra mim, ele é um destaque negativo. Eu vi alguém comentando aí nos comentários que o Warren devia ter o mesmo número de snap que ele. O que eu acho bizarro é justamente isso. O Warren, quando entra, ele faz tanto com tão pouco de toques que ele tem no jogo. Geralmente ele tem menos toques que o Najee Harris. E o Najee, até quando ele tem um jogo bom, o Warren vai tão bem que parece que o Najee foi mal. E assim, Sim. eu também não gostei da partida do Najee, não. Concordo muito com o Melina. É bizarro como o Najee Harris, vai decepciona muito em campo. Só que os números dele hoje foram bons, e ainda assim eu tenho a sensação de que a partida dele foi péssima. É bizarro, porque o cara é o rei de 2 jardas na primeira descida. Ele não consegue mais do que isso. Quando ele consegue mais do que isso, ele solta fogos, pô, é bizarro. Assim, é muito frustrante ver Ele Najee teve Harris uma jogar. corrida muito boa. Foi do touchdown. Não, eu não vi o primeiro drive. Foi uma Eu não de tava em 25 casa ainda. jardas. Mas agora, ele teve uma muito boa no Que segundo. ele explode no Big Gap, corta pro meio e vai embora. Aí o maluco derruba ele. Quebra um Eu já sei o que tackle foi. e Eu já anda sei o mais que foi. uma. Foi o primeiro drive do segundo tempo. Eu tava mijando, não vi essa jogada. Eu só escutei. Pela ESPN, Jalen Warren tem 11 carregadas para 88 jardas, mais 3 recepções em 3 passes para 25. Isso dá 113 jardas em 14 toques. Najee Harris tem 16 carregadas para 69 jardas e 1 touchdown. E mais 2 recepções em 4 passes para 7 jardas. O que nos dá 76 jardas em 18 toques. Do último jogo, pelo menos, eu lembro que snaps eles já estão, sei lá, 55-45, saca? 55-40, porque tem jogada que não vai nenhum dos dois. É um negócio Eles tiveram muito a diferença próximo. de 2 snaps no último jogo. 35-33 no anterior foi tipo 34-30. Tá cada vez mais. Já virou uma situação de running back A, running back B. Um A, um B. Não Sim, tem mais 1 e 2. Já de E eu fato acho virou que é a uma melhor coisa pra situação de um gente, A, um tá? B. Comitê. E por fantasy é ruim. Melhor. De novo, Danilo, quando fala de fantasy, a gente fala o quê?
Ai, pro meu fantasy é ruim ter um A e um B. Bicho, eu gostaria, eu não posso dizer, mesmo nessa hora, o que é que eu gostaria que você fizesse no seu fantasy, tá? Por exemplo, meu wide receiver no fantasy é George Pickens, pô. Vê se eu tô falando de fantasy aqui. Tá com Eu tenho uma liga, 0.9. eu tenho uma liga que meus dois running backs são Najee e Warren. Eles jogam os dois. Tem 32 times. Um- Caralho, mas O aí meu wide também, receiver. Não, é que tem também tá 32 times. corajoso, pô. Tem 32 times, pô. Pelo Cara, amor de eu- Deus, É se o que livre eu disso aí. tenho, pô. Eu tive um pressentimento de que de ontem eu marcaria um touchdown, hoje startei ele na minha liga. 20 pontinhos, cara. Porra, amassou. Eu Parabéns. sempre estava. Lindo. Ele é muito. Lindo. Muita recepção, ele tem muito target, muita recepção. Cara, o de ontem é foda. Eu tenho um problema muito sério com o de ontem, que são esses drops no momentos cruciais dele. Ele realmente tem esse problema, mas o cara é muito bom, velho. De ontem é bom pra se lascar mesmo, velho. É bom demais. Muito bom wide receiver, separação. Porra, velho, se ele fosse. Ele tem um toquezinho anti-clutch dele que ele não podia ter, velho. É muito justo. Porque se ele tivesse esse toque, se ele fosse, além de tudo isso, ele ainda fosse clutch, ele era Antonio Brown, pô. Ele É era o Antonio famoso Brown. toque de merdas. Ele tem isso aqui. Ele era o Antonio Brown. Ele não é o Antonio Brown justamente porque falta aquele negocinho pra ele ser Antonio Brown. Ele ainda não chegou no nível ali de ser Antonio Brown. Ele tá bem longe. Antonio Brown era fenômeno. Outro nível. Eu fechei minha lista de negativos, Mel também. Léo, você tem mais algum? Cara, eu tinha um nome que tava na ponta da língua, mas se eu esquecer porque não foi tão negativo assim. Tem momentos muito pontuais, pô. O drop do Darius Rush é duro. Mas eu gostei muito de ter visto ele jogando de free safety nesse final de jogo. Ele alinhando no meio, o time jogando em cover 3. O Kazi também teve jogadas ruins, mas boas. Teve muita gente meio a meio. E aí, eu vou esperar você mudar, porque o Renan de Vieira no chat, ele botou um nome que para mim é positivo, não é negativo. Já tomaram spoiler, pessoal. Vocês estão acompanhando no chat. É isso aí. Mas teremos revelações acerca desse nome. Caio, você tem mais algum destaque negativo? Ou a gente vira o jogo? O Patrick Peterson já foi falado. Eu tenho um destaque negativo, mas não é dos Steelers. Ah, tá. Pô, É se eu falar TJ Watt, eu ia entrar pela câmera pra te agredir. Não, fazer isso não, pô. Não é possível. É do Titans. O torcedor do Titans tá um pouquinho puto com o tal do Terrell Edmonds hoje, viu? Porque a gente já sofreu com ele, eles sofreram hoje. Jogou muito mal o Terrell Edmonds. Você deu Foi muita bola. Jogou muito mal, velho. Vamos lá. Só antes da gente ir para destaques positivos. Ih, a lista é longa, hein? Mike Tomlin, a lista é longa. Apesar desse nível de jogo, a lista é longa. Mike Tomlin falou sobre a lesão de Cole Holcomb. Ele disse é joelho e é sério, tá? Cara, Já Season End, né? consequência. A Nádia ela não falou ainda, mas foi muito parecida. Eu não sei se você viu, chegou a ver o replay depois, não? Não. Caião viu. Cara, muito parecida com o Nick Chubb. nível Nick Chubb. Nick Chubb, igualzinho. O jeito que o joelho dele vira é igual o Nick Chubb. É Season End ali. Ele rompeu tudo. E o pior de tudo foi um toque do Keanu Neal. Exatamente, Keanu Neal. E ele nem sentiu, o Keanu Neal nem sentiu direito. Nem sentiu direito, que bateu nele, foi uma jogada muito rápida, sem querer. É uma pena, né? A gente perde aí a gente perdeu o líder de tackle na defesa. A gente perdeu o líder de tackle na defesa na semana passada e essa semana o segundo líder. O vice-líder. Então, assim, faz parte, né, velho? O futebol americano tem disso. Ainda bem que a gente tem um bom déficit de linebacker, a gente tá sofrendo muito mais com safety, mas, pô, velho, é muito azar. Foi muito azar. Foi um lance muito fortuito, velho. E já na entrevista pós-jogo, o Mike Tomlin disse que o jogo foi feio, podia ter sido muito mais limpo da parte dos Steelers, né? Muitas faltas e tal. E eles trarão árbitros para dar uma ajuda nos treinamentos do time, aproveitar que tem uma mini bye aí e dar uma ajustada na galera. O foda é se os caras roubarem no treino também, né? Roubar na palestra vai ser... Caralho, velho. Roubaram muito hoje, velho. Assim, se os Steelers perdessem, a arbitragem é muito ruim. não ia perder por causa da arbitragem. É isso, mas é a mesma coisa de futebol, cara. Mas, cara, faz 3 jogos já, tipo, que a arbitragem tá muito ruim. Mas tá muito ruim. Faz 3 semanas. Muito ruim. Mas é na NFL toda. Já que eu tô percebendo na isso. NFL toda, velho. No basquete é horrível, no Brasileirão é horrível, na Premier não tem lugar que a arbitragem tem o nível
da arbitragem Bicho, esportiva no mundo caiu. O único esporte que eu vi, que eu respeitei a arbitragem, foi, acho que a Copa do Mundo de Rugby. Que o mas aí juiz também é chamou demais. o cara. Porque o rugby tem a cultura de respeito. O juiz Sim. chamou o cara. Irmão, eu tô falando com você. Você olhe pra mim quando eu tô falando com você. E se você continuar de conversinha, de papinho, enquanto eu tô te aplicando uma falta, tu vai pra fora. Cara, sim, senhor. E voltou pro jogo. É uma cultura completamente diferente. É, Mas pra outra mim, cultura, a né? arbitragem é igual É isso. sacanagem. Bela frase, né? A arbitragem Então, é sacanagem. hoje eu acho que em todos os drives do Titans teve false start do André Dillard. Todos os que ele jogou, drives, ele teve false start tentando antecipar o Highsmith. Eu contei 5 holds no TJ. 5. Isso. 3 no último drive. Pelo menos 5 holds. No último 3 drive, no último ele drive. teve 3 snaps seguidos com hold. 3 snaps seguidos com hold. E era simplesmente... Ele abriu os braços, meu irmão, ele está me segurando, e o juiz... Foda-se. Foda-se você e o hold que estão fazendo você. Tô nem aí. Vou fingir que não vou ver. Petit arrancou o capacete Cara, dele, tá? Mas aí pelo menos deram Mas falta. eles Né? marcaram. Essa deram falta. O que não deram falta, eu fiquei abismado. Não deram falta. Inclusive, foi numa terceira descida que a quarta descida o Joey Potter fez a falta. Que foi, tipo, o mais claro pra O mim. hold foi na do quarta TJ. descida, foi na falta. Foi na falta. Foi na Foi na falta. falta? Foi. Foi na falta mesmo. Foi na falta mesmo. E tanto é que eu achei, quando lançaram a flanela, eu achei, isso é o holding no TJ Watt, marcaram. Porque eu fiquei de cara. Eu também pensei que fosse. Assim, Mas aí eu vi que a também flanela foi do outro a lado. Eu flanela falei, foi do outro lado. Marcaram alguma falta do Joey. E não foi nada, tá? Foi nada aquela bola. Foi justo. Mas assim, Não, foi justo. Ele dá mole. É que ele tem uma ele jogada puxa, normal né? e depois ele puxa o quadril, né? É, Mas Do ângulo que esse é eu um vi, eu ponto não que eu achei achei. falta, não. Agora, agora um ponto que eu achei bizarro aqui agora, rapidinho. pode ser. A gente cedeu 6 recepções para mais de 20 jardas para 6 caras diferentes. Bizarro. Kyle velho. Phillips, DeAndre Hopkins, Moore, Derrick Henry, Burks e Westbrook. Os 6 tiveram alguma recepção de mais de 20 jardas. O 24, Léo. 29, 23, 21 e 23. Bizarro. Ô Léo, é muito fácil também a gente chegar aqui e falar, porra, a nossa defesa jogou muito mal, mas o Will Levis jogou pra caralho hoje, tá? Muita coisa. Essa recepção de mais de 20 jardas. Ele é CB2, cara. Ele é CB2. Velho, é CB2. bizarro. Essa recepção do Derrick Henry para mais de 20 jardas foi no screen, obviamente. E foi uma jogada que era para ele ter sido sacado, velho. Ele lançou essa bola caindo, pô, quase no chão. Foi bizarro. E o Derrick Henry quase não recebe também. Foi uma recepção fenomenal. Assim, eu fiquei abismado, porque eu nunca vi um rookie ter tanta pressão no jogo e não ceder agir essa dessa pressão. maneira. E agir, porque Nossa, jogou e sabe muito. o que eu achei impressionante também? Toda hora que, tipo, a gente tava pra pontuar e filmava ele na sideline, ele tava, tipo, com uma cara muito séria, muito concentrado. E teve um Muito, dele que ele velho. tava batendo na cabeça, assim, tipo, ele já ia entrar em campo e ele tava completamente concentrado pra entrar de novo. Bizarro. Teve uma hora que eu entrei no Twitter durante o jogo e tinha um comentário, cara, se o quarterback dos Steelers fosse o Will Levis e não o Kenny Pickett, a gente estaria ganhando por 30 já. Eu não sei se eu concordo, talvez sim, Eu talvez não discordo. Mas... Eu não discordo. eu não discordo, mas eu não necessariamente eu concordo. Eu não discordo nem Porque executar concordo. o ataque do Matt Canada também não é qualquer coisa fácil, não. Mas enfim, foi um jogo muito bom do cara, tá? A nossa defesa foi mal, sim, mas o cara realmente jogou muita bola, velho. Esse moleque aí, eu não sei se ele vai ser alguma coisa no futuro na liga, mas ele é muito promissor. Muito mais promissor do que o Kenny se mostrou até aqui. Em 2 partidas o Levi já mostrou muito mais, tá? Sem dúvida. Mas vamos pra positivo? Vamos pra positivo, que a lista tá grande. Eu tô nervoso aqui, eu tô ansioso. Tem muito nome pra falar. Já é 1h20 também. Eu vou chamar o glorioso intervalinho e a gente traz destaques positivos. Assim que nossa caríssima Twitch me permitir. Nossos O Léo, inscritos têm pergunta? Véi. Alguma coisa? velho, teve uma bola, eu não sei se vocês lembram, teve uma bola que foi um passe pro DeAndre Hopkins na lateral do campo. Que o Will Levis O Levi simplesmente tava jogou... bloqueando ou não? Não. O Will Levis simplesmente jogou a bola pra cima. O Joey Porter tava tão bem na cobertura, ele ia interceptar a bola. O DeAndre Hopkins abraçou o Joey Porter. Sim. Não teve Eles não deram falta. Isso é muito bizarro. OPI, claro. Os caras viram um abraço, não deram foi muito nada. claro.
Foi muito claro. Eu fiquei abismado, velho. Que porra é essa? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um cara abraçando. Se fosse o contrário, se fosse o defensive back abraçando o wide receiver, meu amigo, era o fim do planeta. Era 5 flanelas assim. Pum. Absurdo, pô. O Galibras Neto, ele trouxe um take interessante. Mesmo a gente muito mal no primeiro tempo, a secundária, teve um ajuste muito, muito interessante, tá? Porque voltou melhor no segundo tempo. Teve. A secundária voltou muito melhor no segundo tempo. E aí, cara, a gente tem que também dar uma elogiada no seu Mike Tomlin. Fomos de intervalo? Estamos de volta. Comecemos com destaques positivos do jogo. Você já pode começar por esse destaque de Tomlin. Por aqui, não, esse do Tomlin, mas eu já falei do Tomlin negativo, pô. Põe no positivo também, não tem vergonha. Eu vou botar. Não, mas, cara, mas é uma coisa da madrugada é isso, pô. Ele fez o que a gente espera de um técnico. Ele corrigiu problemas que estavam acontecendo. Então, pô, parabéns aí, Mike Tomlin, por fazer o mínimo. Fica aí minha joinha pra tu. Cara, não fez mais que a sua obrigação. Meu destaque positivo, a gente já até comentou ele, vamos acabar passando, mas é porque tem uma frase dele em entrevista pós-jogo. É o seguinte: no nosso pré-jogo, estávamos Léo e eu aqui, e a gente disse, pô, seria prudente colocar Porter em cima do Hopkins. Mas eu acho que Patrick Peterson vai bater no peito e dizer, não, dá no pai que o pai resolve. Quem fez isso foi Joey Porter Jr. Tá aqui em entrevista. Na terça-feira, eu fui pro Coach T e disse pra ele, I want 10. Eu quero marcar o 10, que é o DeAndre Hopkins. Era isso que eu tava procurando, era isso que eu queria. Não fugi, não me escondi de nada. É esse o matchup que eu quero, é o que eu preciso. Entrou e foi, velho. Isso é muito foda, cara. É muito foda ter um cara que faz isso, sabe? É muito foda. Pô, mano, a história inteira ao redor de Joey Porter Jr. tá incrível, pô. Tá incrível. Essa semana esse moleque merece muita coisa boa. De calouro, a gente só precisava de um Steven Nelson no lado oposto a ele, tá? Ou um Cameron Sutton. Era tão difícil para ele, velho. Joe Hayden, porra, sonho. Mas, cara, um Cam Sutton, porra, era tão difícil assim pagar Cam Sutton. Sabe? Mas ele, é foda. Mas ele entrou na seleção da semana da CBS. Não. Ele entrou na seleção mid-season de calouros. De calouros? Pô, calouros. Merecido. Ele é muito bom. Sem ser titular. Ele caminha a passos largos. Tô falando isso com 3 jogos de titular. Ele caminha a passos largos pra ser um cornerback top 10 na liga. Shutdown mesmo. Largos. Shutdown. Ilha pra caralho. Ele tá me impressionando muito. E estamos falando de um cara que trancou. Cooper Kupp? Ele tava marcando Cooper Kupp, não tava? Ele tava entre Cup ele revezou muito. Ele tava no jogo entre Cup e revezou muito. Ele tava entre os dois. E passavam a bola quando não era contra ele. Ele só se deu uma recepção naquele jogo. Tava contra o OBJ. Tava contra agora o Nuck. Pô, são caras cascudos de liga. E ele fechou todo mundo. Isso aí é, porra, foda. Você citou aí caras que estão entre os melhores da geração, pô. DeAndre Hopkins é um dos melhores da geração dele. Cooper Kupp é um pouquinho pra frente, mas é um dos melhores da geração dele. E o OBJ é um cara, porra... o OBJ é um monstro, né? É um monstro. Não digo histórico, mas é um cara muito marcante, pô. Muito marcante. O OBJ E Calvin Ridley, mano. Calvin Ridley é absurdo. É porque ele não tem o nome, mas ele tem bola. Ele tem a bola. Ridley joga muito, joga muita bola, porra. Calvin Ridley joga muita bola. É porque a turma não lembra. Não, a gente tá falando do cara. Ele tá falando do cara que ele era o alvo preferencial do Falcons na Red Zone, tendo o Julio Jones, pô. É isso aí, pô. É isso que eu ia dizer aqui agora. A galera, pouca gente lembra, mas ele botou o Julio Jones no bolso na época dele de Falcons com o Matt Ryan, pô. Ele botava o Julio Jones no bolso. Absurdo, pô. Absurdo. O Calvin Ridley é muito bom. E, assim, o Calvin Ridley teve, acho que se eu não me engano, teve 2 semanas ruins no início da temporada, depois jogou pra caralho. Ele só foi voltar a ter um jogo ruim contra a gente. Assim, contra a marcação de Joey Porter. Ele ainda teve um jogo bom contra a gente, mas contra a marcação de Joey Porter. Ele teve situações ali de mais dificuldades.
Joey Porter é muito bom, velho. Juninho é bola demais. Realmente Ele. Ô Danilo, o cara vai ser ele gigantão. já é um Charmeleon? Já, opa, tranquilamente. Tranquilamente. Daqueles, você há de conhecer uns cara que só jogava com um jogo todinho, que ele já chegava no primeiro ginásio com o starter evoluído. É isso aí, pô. É isso aí. Muito E já tá no esse nível moleque que aqui. você vai pro segundo ginásio, é um ginásio de água e não tem problema nenhum, pode botar. Ih, vai de Charmeleon, foda-se, vambora. Pode botar e vai tratorar. Esse é o nível em que Potter tá jogando nesse momento. Mel, destaque positivo. Positivo, Highsmith. Tirei, ó, Alex Highsmith. existia uma pessoa que era hater de Alex Highsmith, tá? Nessa Não call. vou falar quem. Não vou falar quem eu era essa pessoa, né? Quem eu era. Irmão, Cara, Caio, tem uma probabilidade que a Next Gen 7 soltou hoje, depois do jogo. eu vi. A probabilidade de vitórias quando o jogador tem um sack, o Highsmith lidera a liga com 74% de É probabilidade de vitória se ele tem um sack, pô. Ele teve 2 ou 3 hoje, 2, né? Ele teve dois. Pô, é Cara, ele surreal, jogou pô. muito, velho. Eu vi gente esse ano falando que ele tava mal porque ele só tinha 2 sacks e meio. Tá Cara, maluco, ele tá Ele empatado. tá jogando melhor que o TJ Watt. Ele tá jogando lá com o TJ Watt, eu digo isso com Ele tá, tranquilidade. tipo, Eu digo isso com tranquilidade. pressionando mais que o TJ Watt. É que o TJ Watt é, tipo, ele é diferente, ele é muito mais... O TJ Watt, ele é É playmaker, diferente. ele faz os splashes, Ele- e ele tem os sacks, né? Ele tem os sacks. Alex Mas Highsmith lidera a liga com mais jogos, 4 de 8 jogos com 7 ou mais pressões. Esse Ele é lidera a absurdo, liga pô. empatado com o Micah Parsons. Isso é um absurdo, pô. Ele pô. É esse nome, pô. Aí é que tá. A gente tem o TJ Watt que caiu um pouquinho em produção em relação a produzir pressão, não porque ele tá jogando mal, e sim por causa da quantidade de double team que ele tá recebendo e de hold que não é marcado, tá? É um absurdo. TJ Watt virou E a marca da detalhe, liga agora. Highsmith tem mais double team do que o TJ Watt também. A porcentagem é maior. Sim, Ué, exatamente. que E ainda maluco tem fantástico. isso. Então, assim, a gente tá vendo um cara que é o Highsmith, que pelo nosso melhor edge rusher ser o TJ Watt, por ser o maior nome, ser um cara de depoy, a gente basicamente esquece que tem do outro lado o Highsmith e o cara tá com temporada com números nível Micah Parsons, sabe? Então, assim, é bizarro, assim. Toda vez que ele tem um jogo assim, é muito reafirmante, né? Hoje tem um amigo meu que mora em Boston, é torcedor do Patriots, brasileiro, tá? E virou pra mim, mandou pra mim, cara, esse Highsmith é tudo que eu queria no Patriots. Ele não falou, eu perguntei, e TJ Watt? Ele, não, velho, não precisa de tanto isso, não. Eu só queria Highsmith. O cara é um monstro, pô. O cara pressionou o quarterback do primeiro ao último snap do jogo. Uhum. Foi Surreal. o jogo inteiro. Foi bizarro o que ele jogou hoje. Bizarro. O cara é um monstro. Ele é um cara muito absurdo. Vai lá, Léo. Manda mais um. Vou puxar aquele nome que já foi citado aqui, que o... Quem que foi? Foi o Renan de Vieira. Renan, ele postou. Que jogo absurdo bloqueando para corrida de Mason Cole. Mason Cole abriu muito gap. Ele James Daniels e seu Paulo tiveram um jogo absurdo abrindo gap. Cara, a gente teve muita corrida pelo meio que entrou, pô. Por culpa dos três, porque os três estavam abrindo gap. Eu tô muito ansioso. Esse é um jogo que eu quero muito ver. Essa a nossa. O replay. É uma DL boa. É uma DL que pressiona. A gente não cedeu saque. É uma DL que é boa, é legal contra o jogo terrestre. É uma das que menos cedeu jarda para jogo terrestre na temporada. E, mano, os caras estavam abrindo espaço, pô. Então, Jeffrey Simmons... eu tava pedindo o Mason Cole no banco, no pré-jogo. Mason Cole é um destaque positivo do jogo de hoje. Jeffrey Simmons é craque, velho. Craque. Parou ele muito bem hoje. Craque. O cara é nível Ken Hayward, tá? Hoje. Nível Ken Hayward, assim, de disruptivo. Monstro. Agora é a parte que eu conto pra vocês que antes do jogo, quando eu tava no aquecimento, os repórteres estavam falando
porque Broderick Jones está aquecendo com os titulares como right tackle. E aí alguém soltou que Nick Herbig estava aquecendo como center. Mike Passou Carvalho. metade do jogo achando que era Herbig. Não. Eu tinha. não conheço. Não. Vamos compartilhar aqui, né? Não. Peraí, pô. É possível. Deixa quieto. O cara tem direito a esse anonimato, pô. Deixa quieto. Deixa quieto apelido. Mas, cara, eu tinha metade do jogo eu tinha Vocês podem certeza que era o Herbig jogando, pô. Eu tinha Vocês podem certeza que era o pesquisar Herbig como é que jogando. Antonio Brown chamava Markable. Aí vocês têm uma leve noção de pra onde a gente tá indo. Eu vou procurar. Fiquei curioso. Vamos seguir, senão a gente vai perder muito tempo, Vamos cara. seguir, senão Jogaço eu vou mesmo do acabar interior da OL. Jogaço interior da OL. Aí foi um absurdo hoje mesmo. Não, e não só o interior. O Broderick Ah, Jones é, também né? teve um jogo muito bom. Mason, o Demur foi ok, cara. O Demur não teve muitos erros. Ele foi ok. Não lembro dele perdendo. Teve. Mas eu não lembro, confesso, não lembro. Eu vou dizer a você qual foi exatamente. Deve ter ido no Foi, banheiro na hora. Não. Você vai lembrar. Foi a melhor jogada de Kenny no jogo. Foi a jogada que ele escapou de um sec do Dion Autry. Foi uma jogada que foi uma expressão cedida na esquerda pelo Demore, que foi 100% culpa dele. Ele cede completamente aquela pressão do lado esquerdo. O Kenny Pickett consegue sair da pressão do Autry. Mas eu acho que era o. E sai pra direita. Era um Freeman Rush. Não, Eu cara, acho que era. Porque a rota eu lembro que eu era xinguei ali. muito. E ele não consegue passar. Eu tenho que ver o replay. É isso, tem que ver o replay. Eu lembro que eu xinguei muito o Demore na hora, velho. Eu lembro de olhar especificamente o Demore cedendo perfeitamente essa pressão. Eu posso estar confundindo a jogada, mas eu acho que não, porque essa foi a única jogada que teve que a pressão chegou mesmo no Kenny. Foi no primeiro drive mesmo. Foi exatamente no primeiro drive. Ele sai daquele sec ali, ele se desvencilha bem ali do Autry e consegue lançar a bola pro Deontay. Foi o Deontay, né? Para um check down curto pro Deontay Johnson, que ele chega quase na first down. Foi uma primeira para 15. A gente teve o false start. Eu lembro. Não, false start. Acho que foi false start. Teve. Foi alguma falta ofensiva ali, bem boba. Mas foi isso mesmo. E assim, foi a única pressão que a gente cedeu no jogo, assim, pressão que quase virou sec, né? Teve outros momentos, claro, mas esse foi o mais, caralho, quase teve mesmo. um momento também do Roughing the Passer que aí o miolo dá mole e o Kenny cavou. Teve também. Esse Roughing the Passer, o Kenny cavou. Cavou também. Não sei como, agora, eu nunca tinha visto veja, o QB cavar o Roughing the Passer. Eu entendi porque chamaram a jogada, porque o Jeffrey Simmons cai por cima dele com todo o peso do corpo dele. Então, sei. Os dois caem por cima. Os dois caem, exatamente, os dois caem. O Então Simmons cai por cima e o outro, quando ele dá o hit, o Kenny tá de costas, ele dá o hit nas costas, né? E aí eu acho que a NFL tem influenciado muito isso, porque é o roughing the passer que eles dão do TJ. É o padrão da regra. É o padrão da regra. Por mais que você odeie essa regra, é como vem marcado, é como a turma vem marcando. Infelizmente, foi por isso que marcaram a no jogo passado, apesar de ter sido bem leve, a do Keanu Neal no Trevor Lawrence. Infelizmente, a regra é essa, né? A gente viu o Broderick Jones tendo o desempenho de hoje. Ele entrou no lugar de Chuks, que não estava machucado, tá? Depois, Chuks revelou que ele foi pro banco por coisas que ele falou durante o jogo contra o Jaguars. Ele não teria se comportado como um profissional de 6 temporadas na NFL deve se comportar, e aí a comissão técnica deu esse gelinho nele no jogo de hoje, o que nos leva a crer que no próximo jogo ele volta a titular. Ele vai de volta, né? Não, mas ele disse, ele deixa claro que tipo, ele não sabe se ele vai startar pelo Steelers de novo, mas ele espera que sim. Então, é o famoso, talvez o PR dele, né? Tô torcendo pra não. Inclusive, tô torcendo aí pro próximo Também. ano a gente cortar ou trocar ele de alguma forma, porque ele é muito ruim, velho. Ele é muito ruim, velho. É uma das operações financeiras mais fáceis de fazer. Último ano e tem pouquíssimo 8,7 dinheiro. milhões. Economiza. O Quan Alexander ganha destaque no jogo, né? Não é toda vez que você vai ter uma interceptação para fechar a partida e passar o jogo inteiro tendo que substituir o linebacker titular. Fala do careca. Segura a audiência. A gente falou de Najee Harris.
entre os negativos, a gente tem que falar de Jalen Warren entre os positivos. Tá? Muito bom jogo, cara. 8 jardas por corrida. Por É toque. absurdo, por pô. toque. Por toque. Ele teve um papel muito importante no jogo aéreo também. Ele recebeu passes nesse jogo. Jogou muito o Jalen Warren, pô. Caralho, foi 8 por toque, real. Porque ele 8 teve por 25, toque, 25 e 3. Por toque. Cara, é isso aí. que jogo, que jogo. Que Jogo jogo. absurdo, jogo absurdo. Não acho que a gente tem que ter um running back 1, mas eu gostei muito da forma que foi trabalhado os dois juntos ali. Pra mim foi perfeito. Foi Pra muito mim bem foi feito. perfeito porque tirou o balanço da defesa do Titans. Eles não sabiam como responder durante o jogo. A mudança de. Porque querendo ou não, quando a gente tá jogando com o Jalen Warren em campo, é um tipo de chamada, é um tipo de esquema, é um tipo de bloqueio, é um tipo de design da jogada. Quando a gente tá com o Najee Harris é outro. Inclusive, parece ser algo bem engessado quando o Najee Harris é meio que o bom e velho run up the gut, o corrida pelo meio ali, sempre no A-gap e tudo mais. Quando é o Jalen Warren, a gente até usa o A-gap, mas a gente procura mais essas corridas ali em zona, e isso está sendo muito bem executado pela OL. A OL está executando a corrida em zona muito melhor do que o Power Run. Isso está sendo, assim, está sendo impressionante, porque por mais que a gente tenha, é claro, a diferença de característica entre um running back e outro, quando a gente muda o running back, parece que a OL tem mais afinidade com esse tipo de jogada, com esse tipo de esquema ofensivo de bloqueio. Então, assim, por isso que a gente tem tido um resultado melhor com o Jalen Warren em campo. É a minha forma de ver. Não significa que a gente vai passar a ter ele como running back 1, mas significa que ele muda o pace do ataque. Muda o pace do ataque completamente. Ele muda o ritmo do ataque completamente quando ele entra em campo. O ataque flui, né? Flui completamente. Entre eles, o ataque flui. Não, cara, a primeira descida dele na quarta descida, 4-1, que ele recebeu a bola num end around, que podia ser ali o end around, não, foi terceira pra 1 ainda. Foi terceira pra 1 ainda. Foi terceira ainda, achei que tinha sido Foi. Eu jurava, tanto que eu tava vendo no Discord e eu falei, tem que ir. As moleques, sim, tem que ir. Terceira pra 1, tem porra. que ir, claro. Eu achava que era quarta também. Cara, foi perfeita a chamada e, sinceramente, se o Jalen Warren tivesse um pouquinho mais de gás, porque ele provavelmente estava cansado ali, que já era o quarto, ele não tava touchdown ali, velho. Porque só tinha um cornerback, ele foi de corpo direto no cornerback. Se ele tenta dar um juke ali, alguma coisa diferente, porque ele tem essa capacidade, ele iria pro touchdown, pô. Iria pro touchdown. Ele é muito bom, o Jalen Warren é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Jogador assim, que tá fazendo ano passado ele era um cara que dava um splash, esse ano ele é um cara que faz a diferença em campo. É outra parada, é outro nível que ele tá jogando. Vocês falaram sobre utilização de running backs, a gente tinha uma estatística no começo da temporada, que era, tipo, toda vez que o Steelers tá em shotgun, ele passa, toda vez que ele tá under center, ele corre, 90-10 o percentual. Hoje, já foi super distribuída essa situação. Under center, 7 tentativas de passe, de Pickett, um touchdown, 8.9 jardas por tentativa, 10 corridas, 72 jardas, 7.2 jardas por corrida. Tudo under center. E shotgun foram 23 tentativas de passe, 4.3 jardas por tentativa, 17 corridas, 85 jardas, 5 por tentativa, ou seja, deu uma distribuída aí. Pode correr shotgun? Tá liberado? Não tem essa proibição no regulamento. Caraca. Descobriram. Pensei que fosse só 10% dos snaps que podia correr. Caraca. Isso vem do Warren Sharp, e ele também informa que nos 7 jogos anteriores o Steelers teve 17 tentativas under center, só hoje já foram 7. Então já deu uma mudadinha impressionante, o que eu imagino que nos leva, se a gente está falando de distribuição de ataque, chamada de ataque, a gente vai ter que falar dele, né? A grande novidade do dia foi a presença do senhor Matt Canada, não mais na cabine, como ele vinha fazendo, mas agora na sideline. Então as câmeras, não precisava ter uma câmera exclusiva focada lá dentro da cabine. E aí, com essa belíssima imagem, menina, Matt Canada é um destaque positivo do jogo de hoje? Não, gente, a gente tem que parar e apreciar esse momento. O que a gente vai fazer agora, a gente vai colocar o Matt Canada em destaque positivo. Não. Ele não está sendo colocado como um destaque positivo. Ele é o
destaque principal positivo desse time hoje. Pelo incrível que pareça. Acho que assim, parabéns, não fez mais que a sua obrigação. Mas, visto o que a gente estava vendo há um ano e meio, foi o melhor jogo dele como treinador até hoje. A gente não conseguiu executar tudo perfeitamente, tipo, o Piquet errou bastante coisa e tal, mas foi muito legal ver ele chamando, tipo, as jogadas que foram chamadas, sério. Fique na sideline, se foi esse o problema, se é esse o ponto, fique na sideline para sempre. Teve também, né, umas cagadas. Teve um shotgun na linha de uma jarda, mas independente, foi muito bom, perto do que a gente estava acostumado. Danilo, será que ele tá no nosso grupo de WhatsApp? Porque a gente mandou o dever de casa ontem, né? Será que ele viu o dever de casa? Imagina, bateu nele lá. Cara, Bateu saudade, que nostalgia? momento. Entrou em casa, tinha um porta-retrato, o Nickelback cantando Look at This Photograph, Nate Peterman. Nathan Peterman. E aí o cara descobriu, cara. Assim, a gente fez o pré-jogo com o seguinte ponto. O Steelers não pode vir de novo falar sobre execução. Sim. Tá? Ele não vai ter tempo de fazer grandes planejamentos, ele vai basicamente jogar com o que tem. Não, sobre execução, não. O problema foi execução, no caso. Mas não Ele chamada. não poderia dizer que os problemas são execução, porque no jogo passado foi o grande assunto, né? O Steelers não executa, o Steelers não executa. E não executou por muitos momentos. Kenny Pickett não fez os passes que ele precisa fazer. E não é culpa do Matt Canada. E foram passes fáceis. É esse o ponto. Cara, foi um bom jogo do Matt Canada. Pickett, mas... Foi um bom jogo. Mas foi realmente um bom jogo do Matt Canada. Kenny Pickett, a gente botou negativo ou não botou? Botou, né? Botou. Sim. Eu vou ter que trazer a estatística. Se segura na cadeira aí, Caio. As maiores notas da PFF para QBs num quarto / overtime com um jogo de 7 pontos de diferença desde 2022 são Tom Brady 85.4 em primeiro lugar, Kenny Pickett 85.2 e Patrick Mahomes em terceiro, atrás do Kenny, com 84.9. Isso é bizarro demais, né, velho? Cara, como é que esse moleque tem, irmão? Porque esse moleque, ele não pode pensar que todo quarto é quarto? Porra. Não, então, vê só. Aí vocês vão me permitir de discordar de um ponto aqui. O play calling do McKenna hoje foi muito bom, tá todo mundo falando isso. Veja, foi bom, mas não teve diferença nenhuma dos jogos anteriores, principalmente do jogo passado. Nenhuma. Teve uma diferença. A gente chamou mais jogadas, foi o que o Danilo falou, a gente variou mais as jogadas de corrida e passe em situações diferentes. Então, balanceou mais. Ele chamou play action, chamou muito RPO, ele facilitou o jogo pro Kenny. Perfeito. Mas eu tô falando em questão de novidade de play design. Tá? Não, isso não. Novidade de play design de esquema, não mudou nada. O play calling dele foi o mesmo. Qual é a grande diferença aqui? Execução. Hoje o time executou. Tanto é que se você for pegar os posicionamentos de lançamento do Kenny Pickett dos últimos 5 jogos, pra gente pegar um padrão, ele lança para as mesmas direção de campo que ele lançou hoje. A gente chamou mais de um jet sweep, mais de um, tá? Mais de um hoje. Calvin Austin correu 2, Jalen Warren correu 1. Teve uma mudança. Eu vou te falar a mudança. Que é o meu próximo ponto positivo. Ele entendeu como usar o Deontay Johnson. O Deontay Johnson, você dá a bola para ele ganhar as jardas depois da recepção. A gente falou isso muitas vezes. Mas e ele fez pela primeira vez. A gente não tem um padrão para analisar isso. É isso. O terceiro jogo da temporada dele. É uma vez. Tá? E, tipo assim, exatamente. A gente não viu
bolas Mas pro Deontay à frente, isso é. pra Isso ele é um ter que ponto positivo. voltar e ganhar o Só espaço. que, mas veja, Léo, perfeito, concordo com você. Mas você concorda comigo que ele tentou isso nas últimas semanas com o Calvin Austin e com o George Pickens E não funcionou. E não funcionou. e não funcionou? Por quê? Porque não funcionou. São jogadores diferentes. Ou seja, já é algo que estava no gameplay dos Steelers. Então, não é algo que mudou no play calling. É o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo ilustrar aqui é o seguinte. Teve mudança no plano de jogo, mas os designs das jogadas, os esquemas ofensivos e o play calling como geral não mudou. A gente tá vendo as bolas sendo lançadas da mesma forma. O Kenny lança muita bola para lateral, que a gente chama nos sticks, né? Nos números, para as laterais. Muito out route, muito. Os Steelers, parece que Kenny ama. É muito rollout, jogada ou em crossers ou em out route. É muita screen, é muito jet sweep, muito corrida em under center, muitas corridas no big gap em shotgun, enfim. O play calling é mais ou menos o mesmo desde a semana 1. Só que tem uma diferença muito grande. O time executou. O que era aquele time que a gente viu na pré-temporada, aquele ataque fenomenal que a gente via por 2 quartos, 2 drives, sei lá. 1 quarto, 2 drives, com cada chamada absurda, movendo as correntes, anotando ponto. É um time que executa, pô. A diferença é só essa. O play calling é exatamente o mesmo. A diferença é que agora estão executando. Eu não tô vendo absolutamente nenhum tipo de jogada que eu ainda não vi esse ano, tá? O único fator do time que fez uma mudança, fez com que a gente passasse a executar melhor, no caso de ter mais, rodar mais as correntes, foi um fator único individual que se chama Deontay Johnson. O Deontay Johnson, desde que voltou para o time, mudou o ataque ao avesso, porque ele move as correntes. O George Pickens não estava conseguindo sozinho mover as correntes. O Allen Robinson também não estava conseguindo. A gente não tinha uma substituição para o Deontay Johnson. Então, cara, a diferença do time pré de ontem e pós de ontem é muito grande, do ataque é muito grande, porque as jogadas que não estavam sendo executadas agora estão sendo executadas e a OL passou a executar muito melhor. O que o Broderick Jones executou hoje de pull, vindo lá da posição de right tackle, foi tranquilamente umas 5 ou 6 corridas que o Broderick Jones, assim, não estou dizendo que foi só ele, mas que ele, por executar muito bem essa jogada, esse pull, ele o tava ataque fluiu. no segundo nível, pô. Ele tava no passou segundo muito tempo no nível. segundo nível. Cara, eu vi 3 corridas do Jalen Warren hoje que o Broderick Jones, isso no intervalo eu vi o replay disso, que o Broderick Jones já estava no segundo nível, fazendo pull. Ele fazia o pull, já bateu pro segundo nível. Cara, faz muito tempo que a gente não tem um right tackle que consegue executar. O Dan Moore... A gente não tem um tackle que consegue executar, né? Nem right, o left Dan tackle Moore também. é muito instável executando o pull. Ele até executa ok, mas ele é muito instável. Tem jogada que ele vai muito bem, tem jogada que ele vai muito mal. O Broderick Jones hoje foi fenomenal na execução. Os 3 do miolo da linha foram fenomenais na execução. O Dan Moore não comprometeu. Então a gente teve um jogo que a OL executou, que os wide receivers conseguiram separação, que os running backs executaram muito bem. O único que não teve um jogo aí, nota 9 de execução do início ao fim, foi o Kenny. Foi o único que não executou. E é o principal, é a peça-chave, né? O Kenny Pickett é a peça-chave. É quem precisa executar, com certeza. Se ele não executar, o time morre. E ele foi o mais inconsistente o jogo inteiro. Sim. Enquanto a gente tinha um time que, quando o Kenny ia mal, a OL ia bem, mas aí os wide receivers iam mal. Quando os wide receivers iam mal, a OL ia bem, a OL ia mal, o Kenny ia bem. Enfim, a gente estava tendo isso sempre desbalanceado toda semana. Hoje, todo mundo executou. Kenny executou um pouquinho mais inconsistente, mas todo mundo executou. Até que executou, o que aconteceu? Fluiu. O primeiro drive foi um touchdown. Por quê? Porque todo mundo executou. O ataque fluiu. Não teve, cara... Eu assisto todo jogo, eu assisto o replay depois. Não teve nenhuma jogada nessa partida de hoje que eu não vi os Steelers tentar executar esse ano ainda, tá? A bola pro Calvin Austin, que o Kenny errou, foi o touchdown da semana 2, porra. Foi o touchdown contra o Raiders. A mesma jogada, pô, a mesma rota do George Pickens vindo em crosser no meio do campo, tirando a atenção do safety, o safety não caiu, e o Calvin Austin indo em rota gol pelo meio do campo. Ele faz um post e faz o gol. Cara, e que azar, porque a bola bate no braço do Calvin Austin, que é uma bola curta, né? É uma bola curta, foi uma bola curta. Ele velocidade, tem que ajeitar a rota, a bola bate no braço dele, cara, e quase é interceptado, né? Exatamente, essa jogada foi a mesma jogada que teve o touchdown na semana 2 do Calvin Austin. Foi a mesma jogada que na semana 4, eu acho que a gente jogou contra o Texans,
que ele foi interceptado pelo Steven Nelson e foi essa Sim. mesma jogada executada hoje. Então, assim, não tem um negócio, porra, revolucionou o ataque, chamou um design aqui, um desenho diferente. Não teve não, velho. Teve não. Teve talvez peças diferentes executando a mesma jogada. Mas o play calling, assim, talvez tenha ficado mais dinâmico, mas os esquemas e a filosofia do ataque foi absolutamente o mesmo desde a pré-temporada, a diferença que hoje executou. Então, assim, como a execução que a gente bate muito o pé e reclama do Matt Canada, e ele tem, obviamente, o maior culpado do ataque não executar é ele, tá? É ele, não é porque, não, é play calling, calma. O play calling tá nas costas dele, o esquema ofensivo tá nas costas dele e a execução tá nas costas dele. É Sim. tudo ele aí, é tudo ele. Então, assim, cara, o E, time Caio, executou o hoje. Rodrigo pergunta se usar a mesma jogada não é preocupante, não, pô. Tem que usar. Pelo Pelo contrário, contrário. os times que, Usar cara, repetidamente é, no mesmo jogo ó, é complicado. deixa eu até Mas tem que usar, pô. fazer um comentário aqui, o Léo. Rodrigo, essa tua pergunta é muito boa porque eu escutei essa semana o Le'Veon Bell falando no podcast uma parada bizarra. Bizarra, assim, que você não faz ideia. Peraí, Em antes de você perguntar, é aquela 2017... do Georgia? Não. Então, Em prossiga, por favor. 2017, o Le'Veon Bell foi um dos líderes da NFL em jardas terrestres. E o que é que acontecia em 2017? O nosso coordenador ofensivo já era o Randy Fichtner. Sim. E naquele ano, já era um ano que o Ben era meio que o dono do ataque. E o que ele falou foi que várias vezes, em primeira descida, chamavam uma jogada diferente, um passe, o que for, e o Ben simplesmente chegava no huddle e falava: essa Outra jogada coisa, aqui é é isso. correr no A-gap pelo lado esquerdo. Pull do right guard no A-gap do lado esquerdo. Pull do David Castro nas costas do Raymond Foster do lado esquerdo, no A-gap. Pode fazer. Vamos replicar isso aqui. Aí ele disse que naquele ano o Ben, para mais assim, de 60% das vezes de primeira descida, ele simplesmente chamava, fazia o áudio para essa jogada, porque os caras não conseguiam parar ele, velho. Os caras, toda corrida nesse A-gap com o pull do David Castro, tava dando 4 jardas e meia. Para por quê? Repete essa porra, velho. Então, assim, a NFL em si, velho, quando tem uma jogada que ela é muito boa e que a execução é tão perfeita, porque é um ensaio, pô, é um ensaio, uma dança. E enquanto ela é executada ao ponto de que nenhum adversário consegue defender, você repete. O que fica de extraordinário na NFL é o que se treina na semana de um jogo diferente. Por exemplo, o Philly que aconteceu lá do Eagles contra o Patriots no Super Bowl, aquilo ali foi treinado na semana do Super Bowl. Tipo, Sim. já tinha aquela jogada no playbook, mas os caras treinaram para tentar executar na semana do Super Bowl, pô. Então, assim, os restos dos 85% das jogadas que são chamadas nos jogos são jogadas que são chamadas a temporada toda, eles só repetem. Então, é algo engessado para todos os times. Então, é completamente normal que não só a mesma jogada seja chamada pelo time várias vezes na temporada, como no mesmo jogo, repetir aquela mesma jogada o tempo todo. Hoje mesmo, o Najee Harris correu várias vezes pelo meio, pode ter certeza que foi a mesma chamada que foi feita outras vezes no jogo de hoje. E assim, é muito comum isso, tá? Muito comum, é mais comum do que parece. Eu peguei um corte dessa entrevista de Bell e ele reforça que diz: bicho, a gente nem disfarçava. Toda vez que ia chamar a jogada, eu acho que foi num jogo contra o Bengals, a descrição dele. Toda vez que a gente ia chamar, Ben gritava a mesma palavra, que era Georgia, que era o título que eles tinham pra jogada. E a gente fazia de novo. A gente voltava pro Pronto, huddle. é isso mesmo, foi mal. Eu não me liguei. É isso mesmo, Georgia. É isso aí. Voltava pro huddle e era essa jogada. Georgia era de o audible novo? De pra novo. ver essa Eles não jogada. pararam? Vamos de novo. Ninguém vai parar, Vamos pô. de novo. De novo. É isso, foi exatamente isso, Danilo. Perfeito. Foi exatamente isso que eu acabei de falar. Isso é jogada de Georgia. Eu não lembrava que era esse chamado, não. Mas era isso aí. Era pulo da Castro aqui, no A-gap. Em pesquisa rápida aqui, um playbook em média na NFL, tá? Tem papo de 250 jogadas diferentes. Um monte delas são variações de uma jogada base, tá? São, sei lá, 50 jogadas e micro variações. Tipo, muda o wide receiver mouse, Exatamente. muda não sei o quê. Ou então muda um esquema de bloqueio. Muda. Sim. E aí você muda. São 50 passes, 50 corridas. Isso. E aí tem essas mudancinhas. Isso. A pré-temporada, o training camp, é para você ir acostumando um monte disso
E aí, durante a semana, você relembra o que vai ser o principal para aquele jogo específico. E aí você vai andando durante a temporada com isso, você vai incorporando outras jogadas no playbook. O Philly lá foi uma jogada que tinha ocorrido acho que uns 2 anos antes, ou 1 ano antes, com o Chicago Bears. E aí alguém trouxe, pô, vamos fazer aquela jogada. Eles trouxeram e incorporaram. One Philly Special. Os Philly grandes Special. quarterbacks dão entrevistas dizendo, não, pô, eu tava assistindo um dia jogo de college, liguei pro meu treinador, bicho, você viu essa jogada agora, cara? A gente precisa botar isso no playbook. O cara Sim. bota no playbook, na semana seguinte ele já tá executando. Então, não é um problema repetir jogada. O problema é quando, assim que tu alinha o teu ataque, o adversário já tá batendo no bicho. É essa rota aqui. E ele tá pronto pra parada. Outro exemplo clássico é o Cam Newton, acho que é contra o Packers, que ele faz um audible, ele alinha os caras e tá o linebacker gritando aqui, é rota Will, é rota Will, é rota Will. Aí ele vai, tá ligado, né? Tá ligado, Bora. assistindo Vamos chamar. Ele chama, o Christian McCaffrey corre exatamente a rota Will e ele passa pra touchdown, pô. Esse aqui é a grande dança. É bizarro. Né? O mais engraçado é que essa jogada aí foi na pandemia, foi 2020, aí todo mundo escutou. Ele fazendo áudio, torcida, né? e escutou lá e vai gritando, oh, it's the Will Route. It's the Will Route. Aí ele levanta assim e fala, tá estudando bem, né? Tá estudando bem. Aí ele veio ao Will Route mesmo pro McCaffrey. A gente tem mais 2 pontinhos positivos. O primeiro, a nossa DL contra o jogo terrestre. Principalmente quando o Ken Hayward estava em campo. O Ken Hayward faz muita diferença nessas jogadas. A gente segurou muito bem o Derrick Henry quando a bola, ele corria ali no meio. Quando ele corria por fora, era mais complexo. E aí vai muito de que, cara, ele é um cara muito rápido e ele é um avatar. O apelido do cara é avatar, não é à toa. Então, irmão, ele faz a curva. É difícil, cara. Mesmo pro Holcomb pegar, pro um Calvin Alexander, pro Orlando Robbins, é difícil. É um cara muito grande, pô. O Derrick Henry é um mutante. Então, esse miolo ali, cara, Keanu Benton, um belo jogo do Keanu Benton de novo. Ele não teve sec, mas ele tava lá o tempo inteiro. Ken Hayward limitado, porque ele rodou bastante. A gente viu bastante o Laudermilk em campo, o Leal também viu bastante em campo. Eles estavam trabalhando muito bem essa defesa ali no jogo terrestre. Então, vale muito. E Deontay Johnson? Deontay Johnson pra mim Cara, se ele tivesse mãos seguras, ele era um wide receiver top 10, top 5 da NFL. Esse cara, ele é um dos melhores. Ele, pra mim, ele corre rota nível Devante Adams. E eu não tô exagerando. Ele é muito bom correndo rota. Ele consegue muita distância. Não à toa, ele ano passado tinha o score 99 na ESPN de opening. Ele tava aberto. Separação, tava aberto, né? Separação de rota. Separação bizarra. Ele precisa dar. E aí, as mãos é muito de confiança dele. Eu sinto que ele não confia no Kenny ainda. Muito pela maneira como o Kenny tem reagido, mas você precisa confiar no teu QB. Ainda mais quando você é o alvo principal e vai ter 10 targets por jogo. Mas que jogo de Deontay Johnson, cara. Deontay Johnson terminou o jogo com 90 jardas, um touchdown, 7 de 9, um drop, né? Do TD, mas aí ele faz logo depois. Não, mas aquele drop ele não contou. Acaba não contando porque foi uma falta na jogada, tá? Foi falta, ele não entra pro score. Então ótimo, bom pra ele. Ele entra pra cornetagem, né? Ele entra pra corneta. A corneta a gente não esquece, mas, tipo, assim, foi falta pra gente, favor pra gente. Então, tipo, a favor, isso. Deveria ter sido um TD de qualquer jeito. Se ele faz TD, a gente recusar a falta. Mas é bom ver Deontay Johnson em campo. E o Pickens precisa acordar, porque o Deontay tá lá. Não só isso. O Deontay tentando lá abre mais espaço para ele, pô. Ele não tá sabendo explorar isso. Ele precisa de alguma forma, sei lá, se juntar com o Kennedy, se juntar com algum coordenador aí. Como é que eu faço para explorar a atenção que o Deontay Johnson vai começar a receber? Porque essa atenção hoje ele tá muito no Pickens. É bizarro como o Pickens está sendo mais dobrado do que o Deontay. Isso tá sendo muito bom pra gente. Mas em algum momento isso vai voltar pro Deontay. Tá? Vai. Em algum momento isso vai ser pro Deontay. Eu lembrei de uma outra coisa. Você tava falando de ataque, de como o Matt Canada não mudou muito o ataque. A defesa mudou muito.
Mudou. A gente teve 3 edge rush no jogo direto. O TJ Watt alinhou muito como linebacker depois que o Rocobo machucou. Gostei de ver. Mas eu acho, Achei que interessante. foi algo programado, tá, Léo? Sim, Isso foi sim. algo Não, foi programado. programado. Não foi por causa da lesão do Roquan, porque essa Não, semana mas eu acho que já como foi o dito Rocobo que isso ia saiu, acontecer. ele aumentou a intensidade. Ah, sim, perfeito. Entendeu? Uhum, sim. Mas, cara, Marcus Golden, baita jogo, teve um saque maneiro, ele tava lá o tempo inteiro. Baby Hug também, quando entrou, gerou pressão, tava lá também. A gente tem um grupo muito bom de edge. Muito bom. Muito bom mesmo. 49ers pode continuar trazendo gente aí pra eles, porque o nosso ainda é melhor. Eu não troco. Eu não troco também não. E eu acho a dupla TJ e Highsmith ainda melhor do que o Melhor do Chase que Young Bolsa e e Bolsa. Chase Young. O Sim. Chase Young não produz há 2 anos, pô. E não tem discussão. O Chase Young não produz há 2 anos. Absolutamente não tem. E eu gostaria que a gente partisse para considerações finais, dado as 2 da manhã. Mel, vamos fechando muito. Boa noite, menina. Obrigado pela sua Boa presença. noite, galera que ficou aí até as 2 da manhã com a gente. Sempre bom. Com uma vitória nesse feriado maravilhoso. É isso. O Deontay Johnson teve o primeiro touchdown desde a semana 16 de 2021. Foram quase 2 anos sem fazer um touchdown e agora fez. Então a gente viu como o ataque melhorou com ele. Vamos torcer pro Matt Canada continuar na sideline e pro Kenny Pickett acordar que as coisas vão melhorar. Eu sou muito otimista. Tô aqui, já são 2 horas da manhã, eu vou ser otimista. E é Também, isso, muito valeu, galera. Alguém precisa ser, né, Melina? Alguém precisa ser otimista nessa história. Alguém precisa ser. Boa noite, Caio. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a todos aí da audiência. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Considerações finais para mim cara, se a gente tivesse um quarterback, esse time ia ser muito melhor do que ele é. Infelizmente, a gente ainda não sabe o que tem no Kenny Pickett. E assim, para mim, os Steelers precisam continuar executando o jogo corrido. Porque se o jogo corrido entrar mais, a gente vai conseguir executar muito melhor o jogo aéreo. Um abre caminho para o outro. Então, aí pro Kenny ganhar mais confiança. Kenny, se não me engano, teve mais um jogo aí abaixo das 200 jardas aéreas. Acho que não chegou a ter 200. Sim. Assim, jogo muito, muito abaixo da média. 160. NFL, cara, quarterback com... É uma liga de quarterbacks. Então, a gente precisa que o Kenny evolua, nem que seja aí na fogueira. Então, assim... E ele tem chance. Ele tem espaço. Tem, Tá lá. ele Tá tem, lá. Falta ele abraçar. Ele tem o principal, pra mim, o principal para o quarterback, é o clutch gene. O resto dá para desenvolver. É mais difícil. Os problemas dele, leitura e progressão e trabalho de pés, é difícil de corrigir, mas dá para corrigir. A gente precisa de alguém que seja trazido gente para trabalhar isso tudo com ele. De resto, velho, assim, não, eu sigo sem uma perspectiva muito otimista para o resto da temporada, porque tanto faz a gente ganhar do Titans e ganhar do Rams fora de casa, quanto faz a gente, próxima semana, tomar uma surra grande do Jordan Love e do Packers. Então, é muito difícil prever o que vai ser essa temporada dos Steelers. Ela é sempre ali bem medíocre mesmo, perto de quantidade de vitórias e derrotas, é bem próximo do outro. Infelizmente, esse tem sido o padrão desse time, mas assim, vamos seguindo, né? De vitória em vitória, a gente vai chegando mais perto dos playoffs. E foi uma vitória muito importante hoje. De novo, a defesa cedeu menos de 22 pontos e o time saiu com a vitória. Olha só, que loucura, Léo Lima. Boa noite. 1 ponto a menos do que o pedido, né? Eram 3 touchdowns. 20 pontos, 21, tá quase ali, tá na regra. 16 pontos sofridos. 16 pontos sofridos. Ganhamos. Uma boa vitória. Uma vitória importante. Uma vitória que, cara, a gente fazia tempo que a gente não tinha uma vitória com tantos pontos positivos. E um jogo truncado, cara. Um jogo lá e cá, um jogo ruim. Não foi um jogo bom, vamos ser sinceros. Não foi aquele jogo que tu olha e fala, porra, que jogaço. Foi um jogo legal.
mas não por ser bem jogado, mas por ser bem disputado. Semana que vem estamos de volta e eu espero que eu tenha uma surpresinha para vocês aí. Na lata. Na lata, né? Mas vai ser um negócio fortíssimo se isso acontecer, tá? Fecho o programa de hoje com um relato de Mark Caboli, que já foi inclusive citado neste programa. Grande Mark Caboli. Vários jogadores saíram de campo simplesmente gritando 5-3, que aparentemente foi um recado dado durante toda a semana aí, para reforçar na cabeça deles que é isso o que importava, não exatamente como isso viria. Então é isso, bicho. É um time que simplesmente vence. Ele só quer saber de vencer. Pô. Se ele vai matar metade da torcida no meio do caminho, é outra história. O time só quer vencer. Vamos curtir feriado, curtir final de semana com uma vitória. Sempre mais gostoso. A gente se vê na próxima terça-feira. Grande abraço para todos vocês. Felizmente terminamos.